Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do podcast Entre Espíritos, um quadro do canal Espiritismo BR. Aqui buscamos trazer lucidez e esclarecimento sobre os assuntos mais intrigantes e questionados sobre o Espiritismo. No quadro Entre Espíritos, exploramos temas como vida após a morte, mediunidade, reencarnação e muito mais, onde cada episódio recebemos convidados especiais que compartilham suas experiências, conhecimentos e perspectivas sobre os temas abordados. Eu me chamo Arthur. O tema do nosso episódio de hoje é Desmistificando o Passe Magnético, Jornada de Cura, Amor e Caridade. E hoje nós estamos com um convidado muito querido, que é o Jorge Raj, trabalhador voluntário no Centro Espírita Joana de Ângeles Study Group, Joana de Ângeles Spiritist Study Group, em Toronto, Canadá. Ele trabalha como facilitador, coordenador dos estudos espíritas, mediúnicos, atendimento fraterno e dos passes magnéticos. Tudo bom, Jorge? Como é que vai você hoje? Graças a Deus, tudo bem, e você? Como vai? Tudo ótimo, graças a Deus. Fico feliz de você ter aceitado esse convite, viu? Fico lisonjeado. Prazer, estar aqui. Então, como de costume no Espiritismo, a gente começa realizando uma prece. Aí eu gostaria, se você pudesse, Jorge, você poderia fazer uma prece para a gente? Claro. Vamos então, elevando o nosso pensamento a Deus Pai, nosso Mestre amado Jesus, agradecendo pela essa oportunidade de aqui estarmos, de conversarmos sobre Espiritismo, de poder dividir um pouquinho do que a gente vem estudando, trabalhando, podendo ser útil e ajudando a divulgar a doutrina espírita. Que nós possamos ser bem intuídos, bem orientados, para passarmos essas informações da maneira simples e com conteúdo, seguindo os ensinamentos de Kardec. Que assim seja. Que assim seja. Então, Jorge, eu tenho uma primeira pergunta para começar. Como é que o Espiritismo começou a fazer parte da tua vida, né? E como você começou a se interessar pelo passe magnético? Pode contar um pouquinho para a gente? Posso, sim. Mas deixa eu só me desculpar com as pessoas, assim, de modo geral, que para mim é novidade estar aqui conversando assim. Eu tenho bastante experiência falando em público, mas no auditório, no salão, aqui é a primeira vez. Então, se eu der uma rédea já isso, me desculpem. Não, fica à vontade. Mas vamos lá. O Espiritismo na minha vida começou muito cedo. Minha mãe, já desencarnada, minha mãe espírita, trabalhadora durante muito tempo, e era aquela que me levava para cima e para baixo, né? Então, em trabalho de centro, eu estava lá junto. Ia fazer os estudos, nós somos de São Paulo, né? E ela fez os estudos dela na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Me levava junto. Então, acompanhei com ela tudo ali. Então, para mim, sempre foi uma coisa muito natural, o espiritismo, né? Até o momento que eu comecei a buscar mais informações, antes de me dizer espírita, né? Eu sempre falava que minha mãe era espírita. E aí, ia atrás de livros por conta própria, né? Ela tinha uma biblioteca grande ali, né? Tanto dos livros básicos, quanto das leituras complementares, como as obras de Chico, André Luiz e tal. E o passe, especificamente, era aquela coisa que, para mim, nunca chamou muita atenção por ser tão normal, né? Você ia no centro espírita, tomava passe. Tinha alguém dando passe e tal, fechava o olho, colocava a mãozinha, né? Criança, né? Tomando passe ali. Então, para mim, sempre foi muito natural. Depois é que eu fui estudar para trabalhar, né? De uma forma um pouco mais formal, assim, dentro do centro espírita que eu frequentava lá em São Paulo. E aí fomos fazer o curso de passe e tal. E aí veio esse interesse maior, não só pelo passe, mas com tudo que é relacionado a magnetismo. Mas o que é o passe magnético, Jorge? Tipo assim, como é que se diferencia? Porque muita gente, hoje em dia, fala muito das formas holísticas de se tratar o espírito, a mente, né, e tal. Mas o que é o passe magnético? Como se diferencia dessas outras formas de terapia espiritual para as pessoas que não conhecem? Tá. Se eu fosse assim, ser um espírita mais formal, eu ia dizer, não, o passe espírita, ele é diferente dos outros, porque ele tem uma parte ali que é do médium, mas tem assistência dos espíritos, então ele é um passe que ele é espiritual e magnético.
Mas, assim, eu vou falar um pouquinho também da minha experiência pessoal, né, do que eu entendo e do que isso foi mudando ao longo dos anos, tá? Magnetismo é uma característica humana. Então, nós temos um campo magnético em torno da gente, né, que conhecemos por aura, por exemplo. O que é a aura? É um campo magnético formado pela nossa vibração, pela nossa radiação. Então, nós irradiamos energia. E mesmo que isso não seja alguma coisa assim formalmente estudada, num conceito mais popular, assim, todo mundo entende isso um pouco. Vou dar um exemplo, Arthur. A pessoa chega perto da outra e fala, eu não gostei da energia dessa pessoa. Uhum. Né? Ou então fala, não, essa pessoa tem uma boa energia, né? Aqui diz, né, good vibe, né? Uhum. Aqui no Canadá. Então, mesmo que você não explique, né, nós sentimos isso. Nós sentimos a vibração das pessoas. Então, tem pessoas que você gosta de estar perto, simplesmente, não precisa de muito. Né? Parece que a gente conhece há muito tempo, né? Exato. E você se sente muito bem perto dela. Né? Por quê? Não há uma explicação assim, materialmente falando, assim, cientificamente falando. Né? Espiritualmente, sim. Os espíritos nos falam sobre isso. Né? Então, vamos, se quiser, eu posso entrar mais, aprofundar um pouquinho mais, mas vamos no geral. Fica à vontade. Beleza. Então, vamos no geral. No geral, assim, todos nós temos esse campo magnético. Esse campo magnético, ele pode ser direcionado para o bem ou não para o bem, para o mal. Então, por exemplo, se você deseja algo de muito bom para alguém, né, essa pessoa vai receber uma boa energia. O contrário também acontece. Se você deseja algo de ruim para a pessoa, você está enviando más vibrações, né? Podemos dizer assim, vibrações de frequência baixa, né? São aquelas vibrações de raiva, de mágoa, de ressentimento, que não só você está enviando, você está vibrando isso. Então, essa energia está em você. Se você vibra energias boas, você está cercado de energias boas. Você está trazendo o bem para a sua vida. Então, assim, é uma via de duas mãos. Né? O que vai e volta. Você é aquilo que você pensa, né? Você é aquilo que você pensa, você é aquilo que você sente, você é aquilo que você projeta, né? Então, pessoas que, por exemplo, que de fato são solidárias com as outras, né? Pode ser solidário no sentido seguinte, a pessoa teve uma promoção, a pessoa ganhou alguma coisa, se destacou em alguma coisa, a pessoa fica feliz pela outra. Por exemplo, né? Tem o contrário, que é aquela pessoa que é invejosa, aquela pessoa que... acho que falou um pouquinho disso no primeiro episódio, não foi, com o Riva? Falamos na parte de obsessão. Então, assim, você tem raiva de alguém, né? Então, isso tá gerando em você uma energia mais densa, uma energia de baixa frequência, que vai ter impacto no seu corpo. A gente chega lá depois. Okay. O que essa energia faz com a gente? Então, o magnetismo é humano e ele existe muito antes do espiritismo. Então, se a gente fala assim, o magnetismo espírita, é uma nomenclatura, porque o magnetismo ele é humano. Então, ele vai aparecer no Egito Antigo, né? Nas práticas de cura pela imposição de mãos que é citada na Bíblia, nos Evangelhos, né? Não só o Cristo curava, mas os apóstolos curavam por imposição de mãos. Uhum. Né? Então, isso está na nossa história, como aparece na Índia, como aparece no Japão, na China, no mundo inteiro, por ser uma característica humana. Beleza até aqui? Até aqui tudo bem. Então, assim, Kardec, ele pegou na época dele isso aí? Como é que foi? Kardec, ele já era um estudante, né? Se fala pouco nisso, mas sabe-se que ele estudava o magnetismo, que foi trazido, não criado, né, essa abordagem por Mesmer. Mesmer foi um médico alemão que começou a trabalhar com o que ele chamava de magnetismo animal. Então, se a gente usa hoje, ainda no espiritismo, você deve ter ouvido isso algumas vezes, né?
por que precisa do médium passista? Por que todo passe não é espiritual? Aí, provavelmente você já ouviu dizer, porque precisam do nosso magnetismo animal. Uhum. Quando você ouve isso é Mesmer. Isso é que veio antes de Kardec. Então, Kardec era um estudante do magnetismo. E o Mesmer, ele acreditava, então, na cura por esse magnetismo, mas ele experimentava outras coisas, não era na forma com que o espiritismo faz. Mas Kardec, quando ele fala de espiritismo e magnetismo, ele diz que, eu falo e diz, porque Kardec continua falando, através dos livros, através de tudo que a gente tem para estudar. Kardec diz que o magnetismo e o espiritismo são ciências do mesmo, são ramos do mesmo tronco. Uhum. Então, assim, elas são correlatas. Não dá para você falar espiritismo sem magnetismo, não dá para você falar magnetismo hoje, né, sem o espiritismo. Daria, quer dizer, como eu venho falando, mas o espiritismo veio acrescentar mais a esse aspecto do magnetismo. Então, quando a gente, só dando então uma explanação assim muito simples, né? Se a gente coloca a mão sobre um machucado ou alguém, né? Ou você está consolando alguém, a gente instintivamente coloca as mãos, não é assim? Uhum. A gente tenta acolher. Instintivamente você está transmitindo energia. E você transmite energia. Assim. Quando alguém se machuca, a gente bota logo a mão onde estava machucado, né? Instintivamente mesmo. Exatamente. E melhora. E aí você tem terapias como o Reiki, por exemplo, que a gente pode falar um pouquinho depois também, que vai trabalhar nesse sentido, né, nos primeiros níveis, né, sem falar em símbolos, nem nada disso, dizendo só da imposição de mãos. Uhum. Então, são as mãos curando ou atenuando a dor, né, amenizando a dor ou, de fato, curando. Então, quer dizer que, pela forma como você falou, me corrija se eu estiver errado, então, o passe e essas outras formas de se trabalhar a cura são, na verdade, meios de acessar como ajudar as pessoas. Acessar a energia, vamos dizer assim, espiritual e animal da gente, como ajudar as pessoas. Sim. Resumidamente, sim. Acho que qualquer terapia vibracional, e o passe é uma delas, né? Qualquer terapia vibracional tem esse objetivo. O objetivo do auxílio. Né? O auxílio na dor ou na doença, né? Na cura. E deixa eu te perguntar uma coisa. Os benefícios, quando a gente fala assim de cura, né? Porque a gente fala cura, a gente dá a entender várias coisas, né? Porque a gente vê que existe pessoas com problemas mentais, pessoas com problemas físicos mesmo, de motor, problemas motores, né? Então tem N tipos de problemas. Quando a gente fala do passe, quais são os benefícios que o passe traz com relação à cura? Onde é que o passe vai acessar nas pessoas que estão recebendo o passe? Ok. Vamos colocar da seguinte forma, então. Vamos pensar, então, no passe como, fazendo uma analogia, como um tratamento, seria fazer uma analogia com um tratamento médico convencional. Né? A pessoa, quando está num tratamento, ela está buscando a cura. Mas não necessariamente ela vai se curar. Não é porque você está fazendo um tratamento para aquilo que você vai se curar daquilo. Você aumenta as suas chances de cura. Então, a pessoa que está tratando um câncer, ele aumenta as chances de cura, né, do câncer. Ou do prolongamento da vida, né, de conter o desenvolvimento da doença. Alguém que tem um problema cardíaco, tal, podem ocorrer complicações, mas vai ter muito mais chances de cura através desses procedimentos ou do tratamento que for buscado, do que se não fizesse nada. Vamos por aí? Uhum. Isso a gente está falando, então, de coisas físicas, né? A pessoa está com um problema numa veia do coração, né? Um entupimento, vai precisar fazer um cateterismo, é físico a coisa. O espírito, vamos dizer assim, o passe, né? Ele vai trabalhar muito mais na causa, né? Do que no efeito. Para isso, teria que entender o seguinte: aonde se inicia o processo das doenças? Isso é que é o mais profundo, né? Por isso que eu não sei o nosso tempo, né? Não, pode falar. Mas tranquilo. Isso, 3 horas, tá bom? Sim. vamos guiando aqui que vai dar certo.
Porque, assim, para isso a gente teria que entender como se integra, então, o nosso corpo físico, a nossa mente, separada do corpo físico, e o nosso corpo espiritual. Então, assim, para efeito bem didático, podíamos separar em três partes, e essas três partes formam um conjunto que somos nós, hoje encarnados aqui. Então, todo o nosso processo, desde da encarnação nossa, ele começa no espírito, ele começa na consciência nossa, na nossa mente, que ela é imortal, né? Isso é o que o Espiritismo nos traz, o primeiro ponto, a imortalidade da alma, né? E a pluralidade das existências. Significa, nós já vivemos anteriormente e vamos viver mais nesse processo evolutivo, ok? Ok. Então, desde a concepção, né, do embrião ali, já tem uma ação do espírito que vai encarnar. Esse espírito que vai encarnar, de acordo com o histórico dele, né, com todos os traumas anteriores que ele tem, as marcas que ele traz no corpo espiritual, porque o corpo espiritual, ele é um corpo que para a gente é imaterial, mas para o espírito, no plano espiritual, ele é material. Uhum. E tudo que a gente fez ao longo dessas vidas, muitas coisas, né, ficam marcadas nesse corpo espiritual. Exemplo, fomos fumantes inveterados, né, alcoólatras em outras existências. Isso gerou um processo que levou ao desencarne, foi abreviado, né, foi encurtado o tempo de vida, o que seria a vida natural, o que estaria programado. Quando retornou ao plano espiritual, veio trazendo no corpo perispiritual, no corpo espiritual, perispiritual é a mesma coisa, tá? Isso é uma definição de Kardec do perispírito, que é o que circunda o espírito, ou a nossa alma. Quando ele volta, então, ele vai trazer essas marcas, seja no pulmão, seja no fígado, né? Então, por exemplo, vamos pegar o tabagismo, né? Teve um câncer de pulmão e esse foi a causa mortis, então desencarnou por isso. Quando volta, então, esse corpo perispiritual, ele está comprometido, ele traz essas marcas. A hora que ele participa do processo a partir da fecundação e do desenvolvimento do novo corpo, esses problemas físicos são transferidos durante a formação do bebê ali, né? Todo o processo de gestação até o nascimento. Isso explicaria, por exemplo, a crianças com deficiências respiratórias, né, graves, asma, bronquite, coisas que muitas vezes tem que ter inalação, tem que ter oxigênio, senão vai a óbito, né, não tem condição. Depois, com o passar do tempo, até pelo nosso processo de regeneração celular, uma coisa vai ajudando a outra, né? O corpo físico vai ajudando o corpo perispiritual. Uhum. Ele vai se depurando nesse processo, ele vai se curando nesse processo. Então, esse problema respiratório, que poderia ser uma doença, então, congênita, né, passa a ser um remédio para a cura desse espírito. Portanto, não há erro na lógica divina. Uhum. Né? Deus não erra. Então, tudo o que acontece é perfeito. Ok, então vamos entender assim, dentro desse princípio. A mente, o perispírito, o corpo espiritual, interfere no corpo físico. Uhum. Okay. Só que assim, não é só nesse momento. É sempre, esse processo acontece sempre no nosso desenvolvimento ao longo da nossa vida. Porque pensa no seguinte sentido, sempre nós estamos trocando células. Células morrem, células nascem. Nossa reprodução celular continua. Né? Até o último suspiro nosso. Você cortou o dedo, fez um pequeno corte, ele vai cicatrizar. Existe um processo de regeneração ali. Isso está na nossa programação. E aí, as nossas emoções, os nossos sentimentos interferem em todos esses processos. Então, quando a gente fala que uma pessoa desenvolveu, né, uma doença,
sei lá, não tem aquela coisa de morrer de desgosto, que nem falava-se antigamente? Uhum. Né? É o lado emocional levando a uma degradação do corpo físico. As doenças psicossomáticas são exatamente isso. É o quanto, então, que a nossa mente interfere no nosso corpo. Então, todas as doenças que a gente tem, os problemas, elas têm uma razão, elas têm um porquê e um para quê. Né? E aí, tendo esse entendimento, isso leva a nossa responsabilidade sobre esse processo. Quer dizer, em que ponto que é simplesmente, né, colocar, não, Deus quis assim. Deus te deu todas as condições para você ter a tua vida da melhor maneira possível. Isso Jesus falou o tempo todo. Quando tocaram na veste dele, ele sentiu isso e a mulher se curou. Ela falou, mestre, o Senhor me curou, ele disse, a sua fé te curou. Não foi isso? Uhum. Jesus perguntava se a pessoa queria ser curada. Ele não saía curando. É a vontade da pessoa que ajuda, né? Vontade da pessoa. Quer ser curado? Né? E quando era para curar a alma, ele falava, quer ser curado? Me siga. Então, tudo que a gente passa, né, dentro desses processos tem essa ligação entre mente, né, corpo espiritual, corpo físico. Tudo isso que eu estou falando é para chegar no passe. Aonde que o passe vai agir? Porque o passe é uma ação externa, não é autopasse, ou não é uma meditação, não é alguma coisa, uma mentalização que a gente está fazendo pela gente mesmo, que pode, deve, é legítimo, né? Uhum. E isso funciona e ajuda muito em qualquer processo. Em qualquer tratamento, mesmo um tratamento clínico, ali, médico e tal, se você tiver a tua fé, você está ali orando, vibrando pela sua melhora, o teu corpo vai ouvir. Tem aqueles tratamentos, não sei se tu já viu, com certeza já viu, mas tem aqueles tratamentos que as pessoas tomam o remédio que não tem nada no remédio. Como é o nome daquilo? Homeopático. Placebo. Placebo? Não, placebo é o que não tem nada. Pronto. Então, todo estudo clínico que é feito, eu queria depois falar isso com um pouquinho mais de calma para frente, se puder. Beleza, tranquilo. Tá? Então, passe, ele vai ser um agente externo que vai estar trabalhando dentro desse campo energético, que é a ligação que tem entre o perispírito, né, que assim, vamos dividir assim, segundo o espiritismo. A gente tem, então, o corpo espiritual, nosso espírito, tem o nosso corpo físico, e entre os dois tem o duplo etéreo. Ele faz esse meio de campo. O passe, ele vai atuar ali, tanto o espiritual, ele vai estar nesse meio, tanto o físico. Ele vai nessas duas frentes. Então, a pessoa, quando vai no centro espírita para tomar um passe, o lado espiritual, onde também está a mente, também está o emocional ligado, já vai dar uma melhora imediata. Então, assim, muitas coisas como ansiedade, até a depressão, é um tratamento que funciona muito bem, esse tratamento. E é isso que a gente faz dentro da casa. Agora, vou falar um pouquinho do que a gente faz na casa espírita. Atendimento fraterno é isso, é ver a necessidade da pessoa, conversar com a pessoa e indicar para um tratamento. Pode ser um tratamento espiritual, mas sempre tem o passe. O passe é a base do tratamento, qualquer que seja, tanto de origem espiritual quanto dessas questões emocionais. Auxilia muito no processo. Só um adendo aqui para quem está escutando a gente. O Jorge está falando dos corpos espirituais, que é o corpo mental, né, o duplo etérico, o físico, etc. Quem quiser dar uma olhada a fundo, existe um cara que se chama Ricardo de Bernardi. Ele é médico formado, e ele faz esse estudo. Ele é espírita e faz estudo dos corpos espirituais. E aí tem uma palestra dele, que antes de vir para cá eu estava assistindo. É muito interessante que ele fez uma palestra em Portugal. E aí ele fala com muito detalhe sobre cada corpo espiritual e a relação deles até chegar ao corpo físico. Mas eu estou falando isso só para quem quiser dar uma adentrada a mais nesse assunto, bem profundamente, pode dar uma olhada no YouTube. Tem Ricardo de Bernardi, Corpos Espirituais. Eu posso até deixar aqui o link dessa palestra que eu estou falando aí.
Mas desculpa, Jorge, pode continuar. Não, eu vou ver também. Obrigado pela dica, porque a gente sempre aprende com quem mais estuda, né? Meu caso, eu sou um generalista, né? Então eu vou falar um pouquinho de cada coisa. Eu não sou especialista em nada, gente. Então eu vou dando uma pincelada por favor, assim, tendo essas indicações, ajuda demais para a gente aprofundar. Então, voltando ao ponto, né? O passe, então, ele vai atuar nessa forma. Então, ele pode ter uma ação de cura, né? Em algum grau, sempre vai ter. Então, melhorando, então, o emocional da pessoa, vai melhorar o sistema imunológico da pessoa. Então, esse processo do próprio corpo da pessoa, de se curar, vai ser melhorado. Então, ele vai, assim, pelo menos indiretamente, vai estar ajudando nesse processo. Mas pode acontecer diretamente também. Porque quando nós estamos dando passe, nós somos médiums. Então, a espiritualidade, de acordo com a necessidade da pessoa, tem lugares que vão falar em merecimento. Eu prefiro falar não em merecimento, eu prefiro falar em necessidade. Porque, às vezes, a doença é necessária. Lembra quando eu falei da questão de você, então, estar curando o seu corpo espiritual? Através desse processo. Se você tirasse a doença, você não estaria trabalhando na causa dela. Então, o que gerou continuaria na pessoa. Então, ela não teria se melhorado, ela não teria se corrigido. Né? Então, a doença, temos que entender isso, não é castigo. É algo necessário para o nosso aprendizado. Jorge, tu falou uma coisa tão legal que a gente estava lendo outro dia, eu e minha esposa, a gente estava lendo outro dia sobre essas questões da reencarnação, de pessoas que desencarnam logo, assim que nascem, né? E aí tem umas explicações também que falam, né? Só dando um outro exemplo sobre isso, que existem fetos que vêm, encarnam, e logo em seguida desencarna. Logo em seguida desencarna. Aí vem a explicação que é assim, pode ter existido que esses espíritos que estavam reencarnando, eles não estavam na forma de ser humano, estavam em outra forma, ou então tinham se deformado na encarnação passada, e aí o perispírito deles não estava, vamos dizer, bem formado, né? Como você diz, regenera a célula, etc. E aí quando existe a ligação do perispírito de quem está encarnando de novo, a cada célula que vai no corpo material, vai se dando a forma, né? Vai se dando a forma a esse perispírito novamente, para ganhar uma forma, vamos dizer assim, de ser humano novamente, para poder se reconstituir. E aí, às vezes, ele só precisava dessa ligação por hora, não sei, porque caso a caso, né? A gente não tem como dizer nada, afirmar nada 100%. Mas aí ele vem, toma aquela forma, aí desencarna e aí vai se dar continuidade ao que precisa no tratamento dele, como tu tá explicando. E é muito bonito isso, assim, porque é difícil também a gente falar sobre essas coisas, porque a gente sofre, né? Se a gente não sofresse, a gente não tá nesse mundo aqui de provas e expiações. Mas, desculpa, continua, por favor. Não. Muito bem colocado isso, porque isso também está dentro do que eu tinha falado, desse processo, então. A gente falou, então, da questão pulmonar, né, do exemplo que eu dei, e levando, então, a uma deficiência na formação, né, da criança, e depois esse processo ajudando na cura do espírito. Né. Isso acontece também, nesse caso, né, se alguém quiser saber mais sobre isso, mas, assim, tem muita coisa para ler. Né, a obra do Chico André Luiz, né, psicografado pelo Chico, né, no mundo maior, né, na vida espiritual, fala de muitos casos assim. Aí que aparece o termo ovoide, que pode caracterizar nisso que você falou. Né, não vamos entrar nisso, porque isso aí já vai dar outra palestra. Dá objeto para mais 3 conversas. Mas, assim, eu lembrei. Caramba, eu precisava ter uma memória um pouquinho melhor para lembrar livro, nome. Não se preocupa, qualquer coisa a gente coloca no link aqui, a descrição aqui do nosso vídeo. André Luiz também, que era o caso do menino que ele teve não lembro se foi envenenamento, o que foi, mas teve um processo que teve corroeu na garganta, tal, e desencarnou dessa forma,
quando voltou à parte espiritual, estava em tratamento, o André Luiz estava acompanhando, e aí foi explicado, o mentor, acho que era Calderado, explicou que para a recuperação, né, desse menino, ele iria encarnar, mas não teria condições de, numa primeira gestação, dele ter uma sobrevida grande. Então, ele passaria por esse processo, e isso ajudaria na cura, ele voltaria, continuaria o tratamento do outro lado, para daí na próxima ele poder dar continuidade, né, no processo encarnatório. Então, assim, ação e reação, né? E assim, é que a gente não lembra, muitos, né, nós, para quem é pai, não, pais e mães, nós colocamos muitos sonhos, né? Eu tenho um sonho de ser pai, eu tenho um sonho de ser mãe, né? E idealizamos muitas coisas, e muitas vezes esquecemos de que quem está vindo não é um bebê, o nosso filho, esse é o sentimento, mas quem está vindo é um espírito tão antigo quanto a gente, com histórias também que podem ser mais simples ou histórias muito mais complexas. E a hora que a gente está acolhendo esse ser, né, nós estamos dando condições para que ele se desenvolva, para que ele cresça, para que ele se cure, para ele se recupere. Então nós muitas vezes não entendemos, então, por que Deus então levou uma criança na tenridade e tal? Não levou na tenridade, né? Houve um processo necessário. E vai retornar. E vai retornar, porque não existe morte. Também dá mais 3... mais 3 horas. Mas vamos lá. Sim, deixa eu te perguntar uma coisa. Onde é que eu tava? Desculpa, não tem problema. Eu não sei se tu já respondeu essa pergunta. Tu pode contar pra gente como é que o passe magnético historicamente chegou a ter relação com o espiritismo? Como é que Kardec, porque espiritismo é Kardec, né? Então, como é que Kardec deu de encontro com isso aí? Como é que aconteceu isso e como é que foi dado entrada no espiritismo? Isso? Tá. Kardec, ele, como eu disse, né, ele já tinha conhecimento sobre o magnetismo, né? E eu vou lembrar, acho que a única pergunta do Livro dos Espíritos que eu lembro de cor, porque para a gente estar tendo essa conversa, eu fui dar uma olhada em vídeos, né, e lembrar algumas coisas também para a gente poder dividir, perdão, mexi na câmera aqui, para a gente poder dividir. E eu estava assistindo um vídeo do Jacob Mello, que dos espíritas, assim, acho que é o que mais estuda, mais material tem, não só de publicação de livros, quanto de vídeos, né, falando sobre o passe, né, mas vamos entender também que depois a gente pode falar sobre isso, que tem diferentes formas de passe, né? Cada casa dá um passe, né? Os médiuns tem médiuns que assumem certos gestuais diferentes de outros não usam gestos nenhum, só em posição, tem diferenças assim. E ele falou assim, ele começa a citar Kardec num dos vídeos dele, ele fala, questão 555 e 556, E Kardec pergunta aos espíritos, vou até ler aqui, que eu deixei abertinho aqui, mas eu lembrava da questão, tá? Eu abri ela direto. Kardec diz o seguinte, pergunta, né, aos espíritos, né, certas pessoas verdadeiramente têm o dom de curar pelo simples toque? Ele já tinha esse interesse, Kardec, né? Resposta, a força magnética pode ir até aí quando secundada pela pureza de sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem. Porque, então, os bons espíritos vêm em ajuda. Mas é preciso desconfiar da maneira pela qual são contadas por pessoas muito crédulas ou muito entusiasmadas, sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas mais simples e mais naturais. É preciso se desconfiar também das narrações interesseiras da parte de pessoas que exploram a credulidade em seu proveito. Disso aqui, os espíritos já estão falando que sim, a espiritualidade ele se aproxima disso nessa oportunidade de fazer o bem, né? Então, se você coloca essa intenção de fazer o bem, etc., você vai ter essa ação.
Então, Kardec trouxe isso para o espiritismo, e quando começaram as sociedades espíritas, já vieram essas práticas da imposição de mãos, do magnetismo, né? De novo, não na forma com que a gente conhece, não na forma com que se faz em determinadas casas. Brasil, ele já tem uma característica que fez com que se desenvolvesse de uma maneira muito diferente do que era na Europa ou do que se desenvolveu ao redor do mundo. Por quê? Porque essas culturas ancestrais que fazem parte da cultura brasileira, tanto a indígena quanto a africana, já faziam cura. Não pela imposição de mão pura e simplesmente, mas essa cultura que vem das benzedeiras, que a gente tem muito benzendeira no Brasil. Tem. Interiorzão, assim, as benzendeiras com raminho e tal. E muitas nem sabem para que estão fazendo isso, mas aquela tradição oral, né? Eu aprendi com a minha avó, que aprendeu com a mãe, com a avó, e vem trazendo isso, né? Então, quando o espiritismo vem para o Brasil na forma do passe, já tinha uma abertura muito grande para isso. Já tinha uma prática, né, de se buscar a cura através da espiritualidade. Né? Então, a pagelança, né? Como se diz, hoje tem um nome mais chique, né? que é o xamanismo, que é a mesma coisa. Você usar elementos da natureza, pode ser fumaça, pode ser defumador, pode ser isso, pode ser aquilo, mas qualquer um desses meios são simplesmente meios para a transmissão de uma energia direcionada na intenção da ajuda. Aí vem nessa questão, né, da boa vontade, do sentimento puro. Então, funciona. Vai dizer assim, a benzedeira não funciona. Funciona. Cura. Aí um amuleto, isso, espiritismo não trabalha nessa linha. Mas não tem como dizer que não cura, que não funciona. Se a pessoa coloca fé, se a outra magnetizou aquele objeto e transmitiu uma energia através desse objeto, é possível. É possível a cura, é possível a proteção. Não pelo objeto em si, não pela fumaça em si, pelo defumador em si, mas pela intenção, pela vontade que foi colocada. Entende? E aí tudo isso começa a fazer dar uma outra dimensão, fazer um outro sentido. Entendido. Você perguntou mais alguma coisa que agora eu não vou lembrar. Não, a pergunta foi essa, né? Como é que houve como é que foi a inclusão disso no espiritismo? Tá. Então, muito disso virou uma prática mesmo, né? Então, veio desde o começo do espiritismo, já se falava em sociedades que faziam magnetismo antes do espiritismo chegar no Brasil. Tem relatos de sociedades no Rio de Janeiro que tinham práticas dessas reuniões para fazer processos de cura, tal, mas sempre muito velado, sempre muito pela questão da igreja, pela questão religiosa, então, que não aceitava esse tipo de coisa, como o espiritismo teve no começo também, certa perseguição nesse sentido. Mas depois foi admitido, foi assumido isso, e isso hoje faz parte da cultura brasileira, de modo geral. A próxima pergunta que eu queria fazer para ti é qual a diferença entre passista, magnetizador e médium de cura? Ok. O magnetizador, não necessariamente ele precisa ser um passista, porque o passista ele é espírita, necessariamente. Né? O magnetizador não precisa ser espírita. Então você pode ter um magnetizador que é simplesmente um espiritualista, ou que usa alguma das outras técnicas reikianas, jorei, por exemplo, são magnetizadores. Fala mais um pouquinho o que é, rapidinho só, o que é o jorei? Fala rapidinho assim, o que é o jorei? Tipo, como é que ele se trata? É uma prática de uma igreja chamada messiânica, que tem origem no Japão, e ela é muito parecida com a origem do reiki também, que acho que vem numa bagagem talvez shintoísta, talvez budista, né? O Japão ele junta muito o shintoísmo com o budismo, assim, tem esses traços em comum muitas vezes dessas práticas, né?
Mas, assim, eu não conheço muito sobre a filosofia do Jorei, porque ela é um pouco diferente da questão espiritual, porque eles, até onde eu sei, buscam muito o bem-estar hoje, o desenvolvimento humano hoje, né? Não fala em outras vidas, não fala numa vida maior, isso é mais nosso, né? Então, assim, do que eu sei, então, é uma prática de cura pela imposição de mãos. Não tenho mais informação do que isso. Eu sei só Não, tudo bem, é só curiosidade mesmo, porque eu também não entendo. Minha mãe, que é espírita, que tomava passe, aplicava passe, ela gostava de tomar jorei. Ela falava que se sentia bem, ela Legal. ia. Perto de casa, ela ia lá tomar jorei. Que legal. Então, tu estava falando passista, ele é necessariamente espírita, magnetizador, não necessariamente é espírita. Não necessariamente. O passista, ele é um magnetizador nesse sentido, de estar transmitindo fluidos magnéticos, da própria energia. Então, o magnetismo, ele é nosso, ele é do aplicador. Então, o aplicador está transmitindo essa energia. Só que, assim, até baseado nessa questão que eu li aqui, né, a espiritualidade trabalha com os espíritas. Então, o nosso passe, o passe espírita, ele tem os dois componentes. Ele tem um componente magnético, né, então, o passista, ele é um magnetizador, mas também ele é um médium. Ele também está passando fluidos mais sutis, transmitidos pela espiritualidade, ou direcionados pela espiritualidade. Vou dar um exemplo. A pessoa está aí, ela tem um problema no pâncreas, né? Eu não sei do problema, não sei do histórico, né? Pode ser que eu, como aplicador, eu sinta que tem alguma coisa, de repente eu posso passar, na hora que eu estiver dando um passe ali, longitudinal, por exemplo, eu posso demorar um pouquinho mais para eu sentir uma carência aqui, né? Isso eu, por exemplo, poderia com o treinamento que eu tenho, mas um outro passista poderia não ter esse treinamento ou essa sensibilidade. A espiritualidade direcionaria essa energia, esse fluido magnético dele para esse lugar que está precisando. Porque a espiritualidade está vendo melhor do que o passista, no caso. Então, nós podemos entender o passista como sendo um coadjuvante no sentido de ajudar, né? De trabalhar em conjunto, né? Dentro desse processo. Então, magnetizador e cura, né? O médium de cura, Kardec fala disso no livro dos médiuns, sobre mediunidade de cura. O médium de cura, ele não precisa nem saber que ele está dando um passe. Ele não precisa nem saber que ele é um magnetizador. Ele pode curar pela simples presença dele, pelo olhar dele, por um toque, até involuntário, assim, tá. Já transmitiu o que era necessário. Isso é um tipo de mediunidade. Jesus, claro, tinha todas as mediunidades, né? Quando, como eu citei, né, uma mulher tocou nas vestes dele, ela se curou mesmo. Ele percebeu, mas ele não estava agindo nesse sentido. Mas ele a curou, né? Ele falou da fé dela? Sim. Por quê? Porque ela estava aberta a isso, ela estava receptiva a isso. Mas a energia saiu dele. Então quer dizer que quando... Ele foi o médium curador nesse momento. Então, uma pergunta rápida. Quando a pessoa vai para o centro espírita, vai receber o passe, se a pessoa estiver lá, tipo assim, só em presença e não em vontade, então o passe talvez não vá ajudar, né? Tipo, a pessoa não tá, vamos dizer assim, a pessoa, no caso que tu falou assim, a fé da pessoa. O paciente, vamos dizer assim. O paciente. Então, a pessoa, se não tiver com a força de vontade de curar-se, então o passe não vai dar ela não vai receber os fluidos que era para receber no passe, vamos dizer assim. Eu não tenho como dizer que ela não vai receber, mas eu tenho como dizer que ela não vai receber tão bem quanto se ela estivesse aberta a isso. Entendi. Se ela estivesse receptiva a isso. Da mesma forma que se uma pessoa for fazer um tratamento lá e não acreditar, a medicina hoje já começa assim, né? Você tem que ter fé. A medicina sabe, né, que a fé cura. Não sabe por que cura. Mas ela sabe que cura.
Então, uma vez eu ouvi de uma dermatologista falando assim, uma coisa que é ótima para verruga é simpatia. Eu falei, oi? Como assim, né? Porque verruga é um vírus encapsulado, né? O vírus, ele é combatido pelo sistema imunológico e a fé tem uma ação direta no sistema imunológico, melhora o sistema imunológico. Portanto, cura vírus melhor. Nossa, tu falou assim, eu lembrei, sabe do quê? Não sei se tu já... aquela negócio que tem a psoríase. A Sim. psoríase, as pessoas que têm psoríase, elas, na verdade, elas só começam a ter a psoríase quando o emocional delas não estão bem. E aí, assim que elas, vamos dizer assim, se tranquilizam, a psoríase some. A gente vê muitas pessoas, às vezes, no cotovelo, né? Coçando assim, tal, coça. E aí a pessoa só coça quando tá o emocional ruim. E aí, quando ela tem, assim, o emocional melhor, o negócio some assim na mesma hora. Não, imagina isso, né? Você tá com um negócio e fala assim, ai meu Deus, estou com psoríase. Aí você começa a estressar por causa disso e ela faz assim, né? Não ajuda em nada, né? O estresse. Ei, Né? Jorge, tu tava falando da técnica longitudinal, né? E eu me lembrei que tem outra pergunta relacionada a isso. Se eu posso te fazer agora, se tu puder responder, ou se tu vai continuar. Parênteses ali, porque eu Tá. citei muito por cima assim dessas questões clínicas, né, da acreditar, essa questão do placebo. O que é isso? Né? Todo estudo clínico que é feito, né, e a medicina, muitas vezes, como eu disse, ela não sabe o porquê, só sabe o que está acontecendo. Então, a farmacologia também tem medicamentos que não se sabe exatamente como ele funciona. Acredita-se que seja isso, mas não sabe exatamente. Mas avalia o resultado. Então, vai dar para um grupo, separa em dois grupos, mais ou menos das mesmas características, né? Um recebe o medicamento e o outro não. Uhum. E aí, por quê? Para evitar o tal do efeito placebo, que nada mais é do que a fé da pessoa, com outro nome. Né? A pessoa vai tomar um comprimido de farinha, acreditando que aquilo é um remédio e ela pode se curar. E melhora. E melhora os casos aí, né? É, ela vai melhorar. E isso estatisticamente acontece. E é então o que a ciência chama de placebo, e por isso que ela usa grupos de controle. Um que recebe, o outro não recebe, e aí ela avalia quanto que houve de melhora acima do placebo, acima desse grupo, que vai melhorar, independentemente de qualquer coisa, só porque acredita que vai melhorar. Legal isso. Então, para mim, isso não é nem um indício, é uma prova, né, de que a fé cura. Uhum. Essa é a prova. Mas vamos lá. Com relação ao passe, você está falando do longitudinal? Sim, a pergunta é a seguinte: quais são as principais técnicas de passe magnético? Não precisa dizer tudo e a fundo, não. Só se for possível tu citar alguns autores e algumas abordagens diferentes que tu conhece. Nem dá para falar tudo, porque assim, como eu disse, né? Cada casa, eu vou chamar assim, só para efeito de idade. Cada escola tem uma abordagem diferente. Uhum. Então, se a gente pegar a FEB, a Federação Espírita Brasileira, por exemplo, ela vai trabalhar só com imposição de mãos no coronário, né? E ali, então, vai fazer toda a transmissão de energia. Eu vi um vídeo do Divaldo, ele já faz alguns movimentos, ele faz alguma coisa assim com as mãos, no entorno do campo energético, fazendo uma dispersão. Eu vi, então, da escola, né, da Federação Espírita de São Paulo, da FESP, que era do Edgar Armon. Edgar Armon, ele fez um procedimento para passe padronizado. Então, assim, de modo geral, que a gente pode dizer assim, todas as casas procuram a padronização, fazer da mesma forma, para evitar que haja algum médium que esteja gestual, mais extravagante, que para quem está chegando, que não conhece, fala, nossa, esse deve ser bom, hein? Eu vou com esse médium que está com as mãos assim para todo lado, o outro está paradinho lá, não está fazendo nada, né? Então, assim, para evitar esse tipo de coisa, que não é pelo gestual a coisa, né, ou nem nessa questão que eu li aqui, 556, só falou da vontade, né? Uhum. Da boa vontade direcionada ali. Então, o gestual, ele pode ajudar, principalmente, e eu vejo assim, hoje, principalmente quem está aplicando o passe.
Porque te mantém focado no que você está fazendo. Porque uma das coisas mais difíceis para a gente, de modo geral, né, isso é como dando treinamento de passe também, e mesmo nas irradiações, que é uma outra forma de transmissão de energia, né, é muito difícil as pessoas manterem o foco. O que a gente mais ouve, eu não consegui estar aqui, eu dispersei, eu dormi, né, numa Pensei no trabalho. No trabalho, eu estou com muito problema, tal. E a hora que você faz uma padronização do passe, né, num gestual, a primeira coisa que ajuda é a focar. Até onde está aplicando. Né? Então, você está aplicando, né, nos chakras, nos centros de força. Não vou entrar muito nisso, mas acho que mais ou menos as pessoas sabem que nós temos centros de força no nosso corpo, conhecidos como chakra também. E aí, onde você está dando um gestual, colocando a tua intenção em cada chakra, te ajuda a direcionar a energia ali. Essa é a razão de você ter um gestual. Fiz experiência uma vez, experiência local dentro do grupo, uma médium, e pedi para ela ficar de olho fechado, e eu dei um passe dentro da FESP, do Edgar Mon, que ela trabalha com passe dispersivo, né, trabalha com passe cruzado, depois o longitudinal harmonizando tudo, então 3 movimentos ali do passe, 3 momentos. E depois um outro eu fiz só com a imposição de mão, mas mentalmente eu fiquei dando um gestual. A médium que estava de olhos fechados ali, ela não conseguiu identificar a diferença. Para ela, os 2 passes foram iguais. É claro que o meu gestual não estava fazendo barulho com a mão, né? Não estava fazendo ventinho, né? Estava bem suave para ela não ter percepção do que estava fazendo. Fiz com 2, a mesma coisa. Ou seja, o importante é a mentalização nossa. A mão ela vai guiar esse pensamento, né? Ou uma coisa ligada à outra, vai ajudar nesse sentido, a focalizar. Mas como é de espírito para espírito essas relações, né, de perispírito para perispírito, não depende tanto da mão física. Pode ser os próprios chakras nossos que estão projetando essa energia. Bacana. Faz sentido? Faz total sentido. Eu fiquei lembrando também da minha avó, que tu falou nosso movimento das mãos, né? Assim, na minha família ninguém é espírita, de onde eu venho, ninguém é espírita, certo? Todo mundo é católico, eu venho de um berço católico. Aí eu lembrei da minha avó que ela reza muito, né? E aí ela usa o terço. Aí tu falando isso aí, o movimento das mãos faz a gente focar. Eu vejo que as pessoas no catolicismo usam o terço para focar. Para focar. Focar a reza deles com o terço, né? Exatamente. E aí dá para a gente concluir que outras religiões que usam de outras maneiras o foco, como amuletos, imagens, enfim, né? Seja o que for, usam para focar. Isso e a gente tem que observar isso, que a gente não pode julgar, né, os outros. Como eles fazem a forma deles de focar e de produzir a fé deles, o que é importante a gente saber que ter a fé e tentar aplicar o amor nessa fé, né? Isso é importante. Mas é importante. Agora, recado para os espíritas, né? Para todo mundo, o espiritismo não é melhor que nenhuma religião, e nem porque nós não adotamos certas práticas que poderiam ser chamadas não é misticismo, é superstição, né? De coisa assim. Todas elas têm um fundo. Todas elas têm um fundo. E não existe uma verdade absoluta. Tem a verdade que te explica melhor. Né? Mas a hora que você entende isso, você começa a valorizar as práticas dos outros também. Das outras religiões. Práticas mais simples, práticas que poderiam... isso é infantil. Para você. Para ele não é e está funcionando. Né? E o resultado é o mesmo. Se tiver boa vontade, se tiver, né, amor no que está colocando, no que está fazendo. O resultado é o mesmo. Com certeza. E, Jorge, tu comentou centros de força, né? O que são centros de força em si? Que tu chama de... que outras literaturas, né, falam de chakra. A literatura que eu digo outras religiões ou outras
pessoas que utilizam do espiritualismo. E qual a importância, na verdade, eu entendo que a gente tem que, tu falou, né, tem que focar a força dirigida, né, nos chakras para ver, às vezes, na intuição, para poder ajudar a pessoa a ter a cura, receber as energias que precisa, etc. Mas qual a importância, o que é isso que são centros de força e qual é a importância nessa aplicação do passe magnético? Tá. Assim, muito resumidamente, esses centros de força já são conhecidos pela humanidade há milhares de anos, né? Isso nasce, ou pelo menos que a gente tem alguma referência, são dos Vedas, que são os livros mais antigos que tem, de milhares de anos antes de Cristo, né? E falando desses chakras que seriam como redemoinhos, né? Acho que a palavra, se eu não me engano, do sânscrito, ela está relacionada a isso. E os videntes, então, eles enxergam centro. Lembra que eu falei da aura no nosso campo? Uhum. Então, alguns médiuns conseguem ver um campo magnético em torno da pessoa. Outros, além disso, conseguem ver nesse campo correntes magnéticas circulando, que formam esse campo, e elas passam por certos centros, que quem tem evidência vê como espirais nessas regiões, né, circulando. Pode ser por um sentido, pode ser outro. Se a pessoa estiver bem. Uhum. Ou, se não estiver bem, completamente estagnado. Ou seja, essa energia, que também pode ser chamada esses centros como meridianos, também conhecidos da medicina chinesa. A medicina chinesa trabalha muito com esses meridianos, com esses pontos de energia. Então, assim, quando a gente fala em chakras, está falando em 7, né? A gente fala em 8 principais para o espiritismo. Vai ver 7, mas na verdade você fala em 8, que você fala do 8º, que é o esplênico, né? O espiritismo às vezes fala que tem o esplênico, que fica no baço, como sendo um dos chakras, e junta o genésico com o básico como sendo um só, o sacro ou básico. Nessa literatura mais antiga, indiana, eles separam. Você tem na base da coluna, que é o que está ligado mais à terra, em oposição a esse que é o coronário, ligado à espiritualidade maior. Então a energia estaria fluindo entre esses chakras e entre todos esses centros de força. Mas tem mais, na ponta dos dedos, joelhos, que é onde então a acupuntura trabalha. Legal. A acupuntura trabalha nesses centros de força para desbloquear esses meridianos, né? Então nós não entramos muito nessa questão. Entendemos que isso existe, mas nós agimos em 7, né, básicos que a gente aplica, ou 8. Dependendo se você contar o esplênico ou não nesse processo. Uhum. Então, basicamente, a gente faz a mesma coisa, mas ao invés de ter uma agulha ali trabalhando no centro de força, é o nosso magnetismo trabalhando no centro de força da pessoa, para também, na mesma forma, desbloquear, harmonizar. É o mesmo princípio. Entendi. Eu tenho uma pergunta aqui, um pouco diferente. Eu também li isso aí com relação a esses chakras, né? Eu fui dar uma lida antes do nosso encontro. Eu vi também que existe uma ligação, né? Que você falou, né? Existe o chakra coronário, existe o chakra frontal, o chakra laríngeo e etc. Eu estava olhando que esses chakras, ou centros de força, eles estão ligados com alguns órgãos do nosso corpo, né? Por isso que eles estão correlacionando-se em cada parte do corpo, ao longo do corpo. E aí, cada centro desse também está levando lá para o perispírito, né? Para os outros corpos espirituais. Por isso que a gente talvez foque, né? Existe uma ordem, não, vamos dizer assim, por causa do, sei lá, da fluidez, como estava falando, que existe da energia no nosso corpo. E aí eu estava lendo que existe uma correlação com relação ao fluido cósmico universal. Aí eu queria te perguntar se tu podia explicar para a gente o que é o fluido cósmico universal e como esses fluidos espirituais e magnéticos interagem durante o passe, né? Por que existe essa conversa no espiritismo de fluido cósmico universal e o que é ele? A origem dessa expressão, dessa palavra, vem do livro dos espíritos, né? Quando Kardec começa a perguntar sobre o universo, do que é formado e tal, e fala-se então de uma matéria
seria constituinte de tudo que existe, né? Então, o fluido cósmico universal seria o que forma o todo, né? Tudo que a gente conhece seria feito disso. Então, tanto o nosso corpo material, né, esse da nossa dimensão, quanto do espiritual, quanto de quaisquer corpos, né? Se pegar, então, nessa filosofia hinduísta, vai dizer que a gente tem 7 corpos, ou eles falam em mais corpos, mas digamos que tenhamos 70 corpos, todos eles seriam feitos do mesmo material, que seria o fluido cósmico universal. Então, o que nós teríamos seriam estados diferentes desse fluido cósmico universal, por isso o nome universal, né, porque ele estaria em tudo, seria a matéria básica constituinte de tudo. Eu entendo isso, né, porque eu sempre procuro fazer correlação do que a ciência começa a acompanhar, né, evoluir, e de como começa a enxergar a matéria, né. Então, hoje, quando se pensa em matéria, já não pensa em partículas sólidas, né? Como descobriu-se que, além do átomo, você tinha outras partículas, e dessas partículas são formadas por outras partículas que já não tinha mais como equacionar, como se fossem objetos sólidos, e aí entra uma outra teoria, quando a gente ouve, então, de física quântica, não tem nada de espiritual em física quântica, gente. Isso é uma coisa que eu sempre gosto de falar. A física quântica explica o espírito? Não explica. Física quântica explica energia. Uma forma de energia que não se consegue medir como se fazia antes, né? Newton media um corpo em deslocamento, ele conseguia prever aonde ele estaria de acordo com a velocidade, né, ou a aceleração dele, o espaço que ele está, você conseguia. Quando começou a estudar partículas, ou mesmo frequências de luz, né, o infravermelho, por exemplo, ele já não obedece a essas leis da ondulatória que se conhecia, clássica. E aí começa a dividir, não. Então, ele não tem uma linearidade. Ele está aqui, depois ele está aqui, depois ele está aqui. É como se fossem degraus. Aí vem outras teorias para explicar isso, que aí começa a entrar mais uma questão da incerteza e probabilística, não determinística mais. Enfim, isso é física. Mas eles começam a entender que matéria se comporta como energia e energia se comporta como matéria. Tem experimentos nesse sentido, que se você joga uma partícula, um elétron, ele vai ter o mesmo comportamento de que se fosse uma luz, um fóton. Não sei se você lembra do negócio da dupla fenda. O experimento, que você tinha um anteparo, passava duas fendas, projetava uma luz, sei lá, ali, e essas ondas elas começavam a interagir quando passavam, e elas desenhavam padrões. Quando fizeram isso com o elétron, com uma outra que detectava a partícula e não a onda, teve o mesmo padrão. Ou seja, eles se comportam da mesma forma. E aí, quando vem Einstein, diz que ele faz uma equação, né, que junta energia, né, e massa na mesma equação, um símbolo de igual, vezes uma constante, né, elevado ao quadrado, que é a luz. Ele diz, energia é matéria e matéria é energia. E aí, agora, se você pega esse pensamento e fala assim, bom, se tudo é energia, né, e que vai formando essa matéria, logo deve ter uma energia anterior a tudo isso. Então, talvez a gente volte nessa questão, que lá atrás imaginasse que havia uma matéria que chamava éter. Era um éter, uma coisa etérea. Até a gente usa essa palavra etérea, né? Uhum. Se referia a esse éter, depois a ciência falou, não existe isso. Talvez ela chegue que existe, né? Para nós, pelo que a espiritualidade nos conta, existe. E dá esse nome de fluido cósmico universal. Então, tudo que tem é uma mudança de estado desse fluido cósmico universal. Agora, definindo que isso é matéria e isso é energia, aí tem uma outra questão da física, só para a gente pegar um pouco mais de ciência e ficar um pouquinho mais chato. Pode continuar. Falando em física, fica à vontade. É o trabalho. Você lembra do segundo grau, você lembra do que era o trabalho? Faz muito tempo. Explique, por favor. Trabalho, era uma equaçãozinha simples, trabalho igual a força vezes deslocamento. O que era isso? Então, uma força aplicada em algum objeto que deslocava fez ele realizar um trabalho. Ou seja, o trabalho é alguma coisa que mudou o estado do objeto. Podia ser a posição dele, ou podia ser, não sei, pode ser uma pressão, aumentou uma pressão, realizou um trabalho.
né? A energia pode ser térmica, a energia pode ser, né, luminosa, pode ser hidráulica, né? Você tem um copo de água, que energia que tem ali? Quer dizer, isso aí. Eleva esse copo 10 metros, você começa a ter 10 metros de coluna d'água de energia. Você ganha energia potencial. Uma caixa d'água funciona assim, a hora que você abre o chuveiro e sai com pressão, de onde veio essa energia? Uhum. Né? Então veio da gravidade, você subiu, ele ganhou energia quando você elevou. Então, energia é qualquer coisa que muda o objeto, né, do que você está ali estudando. Então, nesse sentido, energia espiritual existe? Claro. Vamos pensar assim, mesmo que você falasse assim, não tem como medir. Não, não tem. Mas você observa uma mudança na pessoa quando aplica um passe? Ou, eu falei muito rapidamente, né, de reiki, por exemplo. Uhum. Quem aplica reiki sente as mãos esquentando e mesmo sem tocar a pessoa que está recebendo o reiki, sente calor. Está realizando trabalho, portanto, teve uma energia. Esquentou? Teve uma energia que causou isso. Então, essas coisas se relacionam dessa forma, né? Então, mesmo que você não consiga medir, que a ciência materialista não consiga medir, não quer dizer que não existe. Significa simplesmente que ela não tem aparelho para medir isso ainda. Porque não é objeto, né? Ela não se preocupa com isso. Ou tem preconceito. Não, isso é outra coisa, isso é religião, isso é espiritismo. Credo. Né? Não posso ver, não existe, né? Exato. Ou como é a nossa sociedade, né? Toda questão científica já pensa, como é que eu ganho dinheiro com isso? A última coisa que você vai ganhar dinheiro é com o espiritismo, né? Uhum. Dai de graça o que de graça recebeste. Existe aí os que fizeram mau uso, né, da mediunidade e tal, mas isso aí é um outro vídeo aí, talvez a gente possa conversar sobre essas coisas, né? Tem muito exemplo aí. Temos assuntos para muito mais vídeos, né? Muito mais vídeos. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos partir agora para um... A gente teve muitas perguntas com relação sobre o que são cada coisa aí do passe, etc, e outros detalhes. Vamos falar agora sobre desafios e cuidados, certo? Qual é a principal finalidade que alguém que deve ter quando em mente, que quando vai querer se tornar um passista, por exemplo? Né? Tu falou assim, não vai ganhar dinheiro, né? Mas qual é a mentalidade que a pessoa tem que ter em geral? Eu diria que o mais importante é não buscar nenhum ganho para si. De nenhuma forma. Porque assim, às vezes a gente pensa assim, tá, então se não tem pagamento, né, se é tudo voluntário, então é o que basta, né? Não, é a intenção, na verdade. Porque se alguém buscar fazer alguma coisa para ter qualquer forma de projeção, qualquer forma de evidência através disso, né? Ou achar que um ato externo vai te melhorar internamente, não. Só o fato de você estar fazendo, né, um trabalho de caridade, se você não colocar amor naquilo, não foi caridade pura. Foi alguma outra coisa. Você pode até ter ajudado alguém, mas você não de fato fez aquela caridade que Cristo falou a respeito do amor ao próximo como a si mesmo. Então, a hora que você coloca a intenção em ajudar o próximo, aí você começa a se ajudar. É interessante isso, mas eu estava ouvindo uma entrevista também da Ana Beatriz Barbosa, adoro ver as palestras dela. Eu estava vendo uma com o Alexander Moreira, né, que é um espírita, que fala, é um psiquiatra espírita falando das pesquisas e tal, mas tinha uma outra entrevista que eu vi dizendo assim, as pessoas que buscam a felicidade, que tentam fazer tudo para ter a felicidade, elas são menos felizes do que aquelas que buscam a felicidade do outro, por exemplo. Então, a partir do momento que a pessoa só está buscando para si, né, o que é de bom
ou a sua felicidade esquecendo do outro, não encontra essa felicidade. Estava dizendo de casos clínicos, assim, escrevendo nesse sentido. E quando a pessoa esquece um pouco dela ali, está ali pelo próximo, aí ela encontra a felicidade. Então, primeiro você dá, depois você recebe. Então, a coisa que eu sempre pergunto, assim, a pessoa quer ser médium, né? Para que você quer ser médium? E passista é um médium. Para que você quer? Porque é legal, porque tem uma coisa meio mágica, porque é bonito, né? Você viu alguém aplicando? Ou você está ali porque você acredita que você pode ajudar alguém ali? Que a hora que você sai do trabalho espiritual, você vê uma pessoa que entrou toda tensa, saindo relaxada, e você fala, que bom, que eu consegui ajudar. E pensando nesse sentido, né? Não é só Deus que ajuda. Deus ajuda o tempo todo. É aonde que você se coloca como um agente de Deus. Um agente do Cristo. Por isso Cristo curou e disse, vá e faça como eu faço. Quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, diria uma montanha, para ela mover, ela se moveria. Mas ele sempre fazia isso com amor. Então, por isso que ele falava assim, não aceite nenhum presente, não aceite nada em troca. Né? Bata as sandálias, né, uma poeira. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, não espere nada para você. Tudo pelo outro. E a hora que você se coloca nessa posição, é aí que você está sendo médium, de fato. Aí a espiritualidade que está também nesse mesmo objetivo, ou imagina que o espírito de luz está ali para se promover. Está ali para ser legal. Ele está ali para ajudar. A hora que se você coloca nessa mesma intenção, você se coloca na vibração dele. Aí você passa a ser um bom canal. Perfeito. É meio profundo isso, né? Não, como já dizia, né? Felicidade não é desse mundo. Pode ser, se a tua mente não estiver com os vícios desse mundo. Esse é o ponto. A felicidade não é com os valores atuais que nós temos nesse mundo. Quais são os valores que a gente tem nesse mundo? Dinheiro, sucesso, prestígio. Jorge, então, continuando nessa parte, quais são os desafios que tu acha, assim, eu acho que está meio implícito, tá? Eu vou te fazer essa pergunta, mas só para confirmar. Quais são os principais desafios que um passista que tem boa intenção, né, que ele quer ajudar, que ele está de bom coração ali, querendo realmente fazer a diferença, quais são os desafios que ele pode enfrentar durante a aplicação de um passe, se tu puder dizer, tipo, algum exemplo que tu teve na tua vida, algum assim, etc. E quais são os cuidados que ele deve ter também para, tipo, evitar alguns problemas, talvez, de N coisas, não sei. Fala aí pra gente o que é que tu acha. Bom, eu fui meio filosófico anteriormente, né? Mas vamos assim, de uma maneira mais prática ali. A partir do momento que você se colocou à disposição ali, então, para ser um pracista, estudar para isso, né? E muito importante o estudo do espiritismo, né? Da base espírita, do livro dos médiuns, né? Então, comece sabendo o que de fato você está fazendo e não uma reprodução de gestual, né? Tendo esse conhecimento, esse estudo, aí entendendo a responsabilidade. Então, a partir do momento que você está ali, né, se colocando à disposição da espiritualidade, o tempo dos espíritos ali é contado. Né, da hora que começa a hora ali. Então, assim, a primeira coisa é disciplina, né, tanto de horário, né, do que você está fazendo, deixar mentalmente os problemas de fora, você não está ali para resolver os seus problemas, ou não é naquela hora, né, meia hora de atendimento ali, de passe, né, que você vai pensando nos seus problemas, resolver os seus problemas, não. Aí é a hora de você colocar na mão de Deus, tá na sua mão, Deus. Eu vou fazer meu passe aqui. E aí, ter alguns cuidados consigo mesmo, né. Então, como a gente está falando em doação de energia, temos que ver a qualidade da nossa energia.
Que energia você está doando? Vou dar um exemplo assim bem corriqueiro. A pessoa é doadora de sangue. Uma pessoa que faz uso de drogas pesadas pode doar sangue? Não. Não. Alguém que tem uma doença transmissível pode doar sangue? Não. Por quê? Por motivos óbvios, né? Você vai estar, o que tiver de ruim no seu sangue, você vai estar transmitindo para outro. Mesma coisa com energia. Né? A nossa energia espiritual é o nosso sangue espiritual. É o que está circulando no nosso corpo. É o que nos mantém vivos nesse corpo. Né? Quando a gente falou energia fluido cósmico universal, mas tem a nossa energia vital. Também uma outra palavra que a gente ouve bastante. Né? O que é essa nossa energia vital? É aquela que a gente vê que determina o nosso tempo encarnados. Chega uma hora que a nossa energia vai embora. E aí é a hora da gente voltar. O famoso duplo etéreo. Oi? O famoso duplo etéreo também. Sim. Então, assim, está nesse conjunto nosso. Né? O duplo etéreo, ele faz parte desse conjunto. Né? A partir do momento que você perde esse conjunto, o duplo etéreo se desfaz também. Né? A energia vital vai ali junto. Mas, assim, você está doando da sua energia vital. Essa energia vital você repõe também. Né? O nosso sono a gente repõe, nossa boa alimentação a gente repõe. Mas se você tiver uma vida desregrada, você não vai estar repondo. Se você se colocar na posição de doar, você vai doar o que você não tem para você e você está dando para outro ali, né? O que vai te gerar problemas. E o que você está de qualidade desses estudos também não são bons. Então a gente tem que entender essa responsabilidade. Então isso vai no dia do passe, por exemplo, né? Não ter bebido anteriormente, né? Ingestão de bebida alcoólica. Carne vermelha, por exemplo, não é indicado. Né? Já me perguntaram isso. Por quê? Imagina, pela vibração de um animal morto, né? Você está pegando essa energia para você. É a energia que vem das carnes. Seria melhor não comer carne? Seria, mas pelo menos no dia do passe não está se alimentando de carne vermelha. Né? Tabagismo, né? Aquela coisa, pare de fumar, não fume. Né? Mas se for passista, né, evite ao máximo. Né? Não fume no dia, não fume antes. Né? Até um bom motivo para parar de fumar. Né? Então, esses pequenos conceitos. Aí tem coisas mais triviais, mas são até óbvias. Né? Higiene pessoal. Você vê até é trivial, mas é importante. Né? A gente vê até Divaldo falando sobre isso, né? A pessoa vai estar lá, vai estar suada, vai estar cheirando mal, a outra vai ficar pensamento em Jesus, vai conseguir, né, concentrar em nada, a não ser falar, meu Deus do céu. Uhum. Aqui, né? Então a gente tem que ter um cuidado com a outra pessoa também. Né? A nossa higiene é uma forma de respeito ao próximo também. Objetos que fazem muito barulho, pulseira, coisa assim, na hora que está dando passe, fica atrapalhando. Né? O vestuário. Né? Roupas decotadas e curtas evita coisa que chama muita atenção. Você não está buscando atenção para você naquele instante. Então, são certos cuidados assim básicos para quem está fazendo ali na prática. Uhum. Perfeito. Higiene mental e higiene física, né, também. Física. Né? Você tem que estar bem. E se não estiver bem, é melhor dizer, hoje eu não vou dar passe. Vá ao centro. Não fique em casa. Não fique em casa. Até porque no dia acontece de tudo para você não ir também, né? Pois é. Você falou em obsessão nos vídeos anteriores? Uhum. Né? Então, vá. Mas não aplique o passe. Hoje eu não estou bem. Hoje eu estou aqui para receber. É recomendável, não é só lícito, é recomendável. Teve um amigo meu que, lá do centro da Casa da Caridade, lá em Fortaleza, já teve até o carro quebrando para a pessoa não chegar lá no centro, no dia do passe. Você vê, né? Dia de passe, dia de trabalho espiritual. Né? Se for trabalho de desobsessão, então, nossa. Tudo acontece. Né? Jorge, deixa eu perguntar outra coisa. No dia do passe, tem aquela aguinha, né? Aquela aguinha que é servida depois do passe, chamada de água fluidificada, né? O que é a água fluidificada? E
por que é que ela é utilizada juntamente nesses tratamentos com o passe magnético? Lembra quando eu falei da fumaça, do objeto, né, do talismã, do amuleto, que pode estar impregnado com uma energia ali e tal? A nossa forma de impregnar boas energias, transformando isso numa forma de um medicamento que passa a ser físico, é na água, né, magnetizando a água. A gente tem o termo fluidificar também, que se pegasse pela palavra não faz muito sentido, né? A água já é fluida, né? Você vai fluidificar a água. Mas o que quer dizer são esses fluidos espirituais aplicados sobre a água, por isso que a água é fluidificada. Ou pode ser magnetizada também. Então, a partir do momento que você impõe a mão na água, né, você está mentalizando a energia que está sendo projetada ali, né, e aplicando o seu magnetismo, né, ali na água, ou dando condição da espiritualidade colocar ali também os fluidos mais sutis. Lembra que 70% do nosso corpo é água, né? Então, a forma da assimilação física pela água é direta, né? A forma magnética ela é indireta. Lembra que eu falei da questão espiritual, atuando no perispírito, no duplo etéreo, nos centros de força, né? A água ela já é física. Então, é uma forma de você transmitir essa energia. Tem um vídeo que eu estava assistindo da Nete Guimarães, ela cita, eu fui atrás de saber a fonte, mas ela cita um estudo, eu vou só, como é que é, o SIC, né? Como a pessoa falou, né? Não tem como verificar isso. Mas ela cita um estudo que teria sido feito nos Estados Unidos, com cobaias, e era uma pessoa que era cética. Eu acho que ela confundiu, porque ela fala físico, devia ser physician, né? Ela deve ter... Physician que é o médico, né? Não me faz sentido o experimento que ela falou, um físico fazendo aquilo, alguém da área matemática fazendo aquilo, né? Da área de exatas fazendo aquilo. Mas eles pegam cobaias, tiram um pedaço uma medida, um quadradinho das costas da cobaia, da derme e da epiderme mais profundo, né, em 6 ali. E fazem uma comparação. Então, uma não recebia nada, uma outra recebia antisséptico, alguma coisa só para não ter uma infecção, uma terceira recebia passe magnético, aí tinha uma quarta que eu acho que recebia os dois, aí tinha uma que recebia só a água magnetizada, a água fluidificada, enfim, eram 6 no total. E o que se viu ali, que ela relata, é que a primeira não teve um processo de cicatrização bom, que não recebeu nada. A segunda, parece que em uma semana recuperou 1 centímetro, que é o padrão. A que recebeu o passe, ela não sei se ela foi o dobro, coisa assim. Ela foi muito mais efetiva assim, a cicatrização. O que recebeu o combinado do físico, do medicamento, do antisséptico, mais o passe, mais a água fluidificada, essa em 7 dias estava totalmente curada. Legal experimento. E a que teve só o passe, comparado com a que teve só a água, os dois tiveram o mesmo resultado. Nossa. Isso é que ela conta. Se for isso, de fato, eu queria ver, né? Se for publicado, acho que é interessante ter essa referência. Mas se isso for exatamente dessa forma com que ela conta, isso seria muito interessante, né? Eu já quero crer o seguinte, não funciona e tudo combinado funciona melhor ainda. Então, se você topar, se você tomar água fluidificada, se você tem um problema físico e está fazendo tratamento, você vai ter uma recuperação muito melhor. Eu acredito nisso. Tem um vídeo que eu vi uma vez, faz muito tempo. Eu vou tentar achar e tentar colocar aqui na descrição dessa nossa conversa, que é um vídeo que eles fizeram um teste, tipo, de arroz. Não sei se tu já ouviu falar. Eles pegam arroz, colocam água dentro do arroz e, na verdade, pegam 2 potes. Um pote eles colocam arroz com água também, os 2 iguais. E aí, só que em um pote, no primeiro,
eles falam coisas boas, falam coisas tipo assim, coisas maravilhosas, tipo rezam e etc. Falam só coisa Uhum. boa. No outro pote, separado já, né? Eles falam só coisa ruim, desejam o mal para aquele pote e etc. Começa a falar só as coisas que não prestam. Aí eles viram que ao longo dos dias, o pote que falou coisas boas estava cristalizado, assim, líquido a água, bonitinho, o arroz lá e tal. E o outro pote, o arroz já estava ficando podre já. Já estava com a cor escura, já estava se decompondo, tá entendendo? Então, tipo assim, Uhum. é exatamente isso que tu falou. Eu lembrei na mesma hora, quando tu falou disso, esse experimentei, nossa, realmente tem gente fazendo já na medicina, né, também, isso é muito interessante. Uhum. Teve um também na água, né, do gelo, de como que o gelo se formava, dos Tem, cristais. Tem uma coisa assim que eu lembro de ter visto um tempo atrás. Mas, assim, eu acho interessante, mas eu gostaria de olhar mais o que tem de fato de pesquisa nesse sentido. Mas o que a gente sabe na prática é que isso funciona muito, né? Ah, e mesmo quando a gente falou em cura, ah, muitos casos, né, de relatados assim, de pessoas que estavam para ter uma cirurgia por um problema, faz um tratamento, uma cirurgia espiritual, ou passa por um tratamento, quando vai fazer o exame antes de fazer cirurgia, não tem nada. Mais de um relato tem nesse sentido, né? Ah, então, assim, nós temos muitas experiências práticas, tem muitas provas que a gente vê ali, que de fato isso acontece, né? O quanto que é efetivo. Mas, assim, quando você falou do arroz, isso, se olhar então, pelo Espiritismo, qual que seria a explicação para isso? Seria assim, não é a palavra em si. A palavra não quer dizer nada, né? O que numa língua é palavrão, na outra não quer dizer nada, né? Então, a palavra em si não tem. É o que você entende por ela e qual que é a tua intenção, né? A hora que você fala aquela palavra, essa palavra gera uma emoção em você. E essa emoção é o que você está projetando. Não é a palavra em si, né? Então, se alguém fala um palavrão, né? O palavrão em si não é o problema é assim, o que levou a pessoa a falar o palavrão, né? Qual que é a raiva que ela está sentindo? uhum. Ela podia falar a palavra mais bonita, com raiva, vai Sim. matar o arroz. Nossa senhora. Não tem Ah, por onde. Jorge, o nosso tempo tá se esgotando, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta para você. É, qual é a recomendação que você dá para as pessoas que estão indo em busca de uma cura, que estão indo em busca do centro espírita para receber um passe? O que é que elas têm que ter em mente quando elas forem lá no centro espírita, bater na porta assim, oh, nossa, eu estou com um problemão, eu preciso de ajuda e me ajude que eu preciso de um passe. O que é que você fala para essas pessoas e o que é que você recomenda? Eu recomendo que vão tomar um passe, vão ao centro espírita, ou ao Jorei, ou, né, qual for o que tiver ali buscando, né, o que melhor responder essa pessoa, né? Porque, por exemplo, se a pessoa for evangélica, ela não vai se sentir bem no centro espírita. Mas existem igrejas que dão um tipo de passe ali, uma prece ali coletiva lá para todo mundo ali. Mas assim, precisa de ajuda, ok, né? É válido, é importante, mas assim uma coisa que a gente sempre fala, que o mais importante, a hora que depois que você está ali na casa espírita, é procurar se instruir, né? E quando a gente fala em se instruir, não é simplesmente conhecer, sei lá, os evangelhos de cabo a rabo, todas as questões do livro dos espíritos, todo, não, não, não. É se conhecer. O espiritismo ele vai te ajudar numa reflexão sobre si mesmo, sobre a vida. Aí entra o aspecto filosófico, né? Então, assim, o que eu tenho que mudar em mim? Né? O que essa situação está me dizendo? O que essa doença está dizendo? Essa reação que o meu corpo está dando, porque o corpo grita para a gente, né? Quando a gente está fazendo uma coisa errada, quando a gente está abusando dele e tal. É o que é que eu tenho que mudar. E esse processo não tem que ter culpa.
Acho que a recomendação maior é isso. Ah, eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Não, não. Você devia, a partir deste momento agora, né, que você está buscando ajuda, é buscar também entender os porquês. Isso pode passar, então, por essas questões, né, do estudo do espiritismo, ou por apoios psicológicos, né, profissionais da psicologia, né. Existem psicólogos espíritas, né, Joana de Ângeles, nosso centro chama Joana de Ângeles, né, tem uma coleção de livros falando da psicologia espírita, que ela vai falar exatamente sobre isso, das causas, das raízes dos problemas nossos, de ansiedade, depressão, né? Então, assim, o passe vai ajudar atenuando esses problemas. Mas, assim, o conhecimento de si mesmo vai ajudar a corrigir, a mexer nas causas. Então, minha recomendação seria essa, mas vá de coração aberto. E quando estiver necessitando, atendimento fraterno, né, das casas, elas oferecem sempre, vá de coração aberto. Não vai ser julgado, não vai ser acolhido. A obrigação da casa é acolher, dar a condição para melhorar a situação da pessoa na hora e condição para essa pessoa se desenvolver e buscar as próprias soluções para a vida. Perfeito. Jorge, só queria te agradecer. Muito obrigado pela tua presença hoje, por você ter aceitado esse convite da nossa conversa aqui. Muito esclarecedor, aprendi muito com você. Sempre muito bom conversar com você, viu? E obrigado. Espero que nas próximas vezes que tivermos outros episódios, que você também aceite o nosso convite novamente. Não, para mim é um prazer, porque a gente tem essa obrigação de estar dividindo, né, de estar trocando, né, trocando essas ideias, trocando esses pontos de vista. É fundamental isso. Obrigado, Jorge. Também agradeço. Até a próxima. Tchau, Até. tchau.